E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, eu estou aqui com meu amigo Ricardo Nespoli em mais um episódio Blaster especial. Isso quer dizer que esse episódio também terá um vídeo, então se você está ouvindo no áudio e você quer assistir o vídeo, no sábado, né, o dia seguinte ao lançamento do episódio do áudio, esse vídeo já estará lá no YouTube e também no IGTV, né, no nosso perfil do Instagram. Nós temos uma convidada sensacional hoje. Inacreditável, inacreditável. Coisas que só o Ricardo consegue, inclusive, parabéns, Ricardo. Se não fosse o Ricardo, esse podcast não existiria. Ele já teria sido abandonado, com certeza. Fato. Então, são coisas que o Ricardo faz por nós, né? Por mim e por vocês, nossos ouvintes. Mas antes da gente apresentar, então, a nossa querida convidada, nós vamos o quê? Lembrar você de ir lá no nosso site, quarentenaantesdos40.com. Lá você vai encontrar todos os nossos episódios, você vai encontrar os convidados também que nós já tivemos por aqui. Vai encontrar maneiras de apoiar esse podcast, inclusive, através da nossa lojinha, que tem uns produtinhos lá muito simpáticos sobre os nossos assuntos aqui de bate-papo, e também através de assinaturas. Você pode ser um apoiador desse podcast, fazendo assinaturas de uns 5 ou 10 reais através do PicPay. Então, muito de boinha, muito tranquilão, mas o assunto de hoje é sinistro e a gente vai entrar nesse papo agora. Vamos lá. Quarentena antes dos 40, com Fábio Reis, Ricardo Nespoli. Então, pessoal, é isso. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, que é a Branca Viana. A Branca Viana trabalhou como intérprete simultânea por muitos anos, né, Branca? Inclusive lecionando na PUC-Rio. Ela é fundadora da Rádio Novelo, que é uma rádio reinventada, né, que produz podcasts, aí, uma rádio atual, e apresentadora dos podcasts Maria Vai com as Outras, da revista Piauí, e o Praia dos Ossos, né, que também está lá na Rádio Novelo. Que foi o motivo, né, que nos incentivou a convidá-la para estar aqui batendo um papo com a gente. Então, Branca, muito obrigado por aceitar nosso convite. Nós sempre falamos para as pessoas que a gente entra em contato e cruza os dedos, assim, né, para as pessoas toparem vir aqui conversar com a gente. Então, assim, é realmente um prazer muito grande, assim, muito obrigado por aceitar estar aqui. E aí eu queria ver se você podia começar já falando um pouco mais sobre você e sobre essa sua carreira, né? Tipo, até você chegar, assim, se tornar uma podcaster famosa aí. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, o que vocês querem saber? Como você falou, eu fui intérprete simultânea durante a minha vida inteira. É a minha carreira, né, principal. Eu comecei a trabalhar como intérprete com, sei lá, 26, 27 anos mais ou menos, e fiz isso até 2 anos atrás. A última vez que eu entrei numa cabine de interpretação foi na Flip de 2018. Então, nem tem tanto tempo assim, mas já tem uns 2 anos que eu não entro numa cabine. Eu dei aula na PUC Rio, no curso de interpretação simultânea, que tem lá, durante 15 anos, eu acho, por aí, mais ou menos. Até 2017, eu parei de dar aula em 2017. Entre 2017 e 2018, eu comecei a fazer o podcast Maria Vai com as Outras para a revista Piauí, que é um podcast sobre mulher e mercado de trabalho, em que eu entrevisto mulheres de todas as profissões, de muitas profissões, para saber como é que é a vida delas profissional. Como é que elas chegaram naquela carreira, que tipo de discriminação elas sofreram ou não, se é uma profissão muito masculina ou não. A gente fala um pouco também da vida pessoal delas, fala de filho, né? Porque quando você está falando de mulher e trabalho, sempre a questão da maternidade é fundamental. Então a gente fala disso, e esse podcast já existe há 2 anos, agora está no hiato, né, até por causa do Praia dos Ossos, mas eu espero que volte em breve, porque eu estou com muita saudade de conversar com as mulheres que eu entrevisto. Eu adoro fazer aquele programa, acho muito legal, adoro. Eu converso com mulheres bem diferentes de mim, algumas mais parecidas comigo, outras bem diferentes, com vidas muito diferentes, de outros lugares do Brasil. Então, para mim, é muito, muito interessante. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que é a vida delas, e estou com saudade de conversar com elas. E como é que foi esse salto para os podcasts? A Paula Scarpim, que hoje em dia é diretora de criação da Novelo, ela era repórter da Piauí. Ela foi repórter da Piauí durante muitos anos.
E ela é assim, fascinada por podcast há muito tempo. Eu também. Eu comecei a me interessar por podcast há muitos anos por causa da interpretação, porque podcast é muito bom para você treinar o seu ouvido para as outras línguas. E eu sempre ouvi muito, assim, deve ter quase 20 anos que eu ouço podcast. Eu ouvi aqueles, sabe, quando mal era podcast, quando era mais ou menos um programa de rádio que as pessoas botavam na internet, eu já estava ouvindo, porque é muito bom para você ter acesso às outras línguas, não só a língua, mas as gírias que estão se falando no país onde se fala a tua língua de trabalho, e as questões políticas, as personalidades pop, sabe, a cultura pop do lugar, tudo que você tem que saber quando você está na cabine. Porque quando você está numa cabine de interpretação, você nunca sabe o que vem. Tudo bem, você pode estar fazendo um evento de medicina, mas o pesquisador que está lá apresentando vai contar uma piada, vai falar sobre política no país dele, no Brasil, vai contar uma gracinha, vai falar de um filme. E se você não estiver atualizado, você se perde, porque isso é uma coisa para a qual você não consegue se preparar. Você se prepara com a terminologia técnica daquele evento, mas esse tipo de coisa não tem como você se preparar. Então você não pode ser pego de surpresa. E podcast é muito útil para isso, porque no podcast você refina a sua audição, você refina o seu ouvido para a língua e para todos os sotaques diferentes, porque entra gente de tudo quanto é sotaque, que você também tem que saber, porque principalmente gente como eu que fazia interpretação de inglês você trabalha principalmente com pessoas que não são nativas do inglês. Então você tem italiano falando inglês, francês falando inglês, chinês falando inglês, brasileiro falando inglês, e as pessoas falam com sotaques diferentes que você é obrigado a entender, né, que você está na cabine. O podcast é muito útil para isso. E quando eu comecei a dar aula, eu estava também sempre atrás de podcasts para recomendar para os meus alunos, nas várias línguas de trabalho deles, né? Então, eu sempre acompanhei muito e aí fiquei viciada. Eu sou completamente louca do podcast, sempre fui, muito antes de fazer podcast. E a Paulinha sempre quis que a Piauí fizesse podcast. E tinha algumas pessoas na Piauí que queriam também. E aí, aos poucos, ela foi convencendo a redação de que seria legal fazer um podcast. E aí, eu, que não trabalho na Piauí, de vez em quando escrevo para eles, mas não trabalho lá, fiz esse pitch do Maria Vai com as Outras para eles. Foi na época que estavam criando o Foro de Teresina, que é o podcast de política deles, semanal, que é um sucesso de público, é um podcast sensacional. E, na mesma época, a Piauí topou o meu pitch de fazer o Maria Vai com as Outras, e aí foram criados os 2 podcasts no início de 2018. Eles começaram mais ou menos ao mesmo tempo. E aí, à medida em que foi indo, vocês fazem um podcast, eu não sei, vocês já devem ter notado, que dá um trabalho insano. Você fazer um podcast. Muito trabalho. E essa parte que vocês falaram, que vocês pedem para as pessoas para entrevistar, e vocês ficam esperando, aí a pessoa um topa, o outro não topa, mas você tem um podcast que você tem que colocar. Eu não sei como é que é o de vocês, se vocês têm uma periodicidade muito certinha, ou se vocês lançam quando vocês estão afim, mas como eu estava fazendo um podcast para a revista Piauí, não tinha isso, eu tinha um podcast que tinha que sair na data em que ele tinha que sair. Sim. Então, é um trabalho insano, realmente. Você editar, você encontrar as pessoas certas, você encontrar um tema, você tem um norte, né? Porque eu queria que fosse uma coisa bem delimitada, não é um podcast sobre qualquer coisa. E isso tudo dá muito trabalho. Então, aos poucos, eu fui vendo que não dava para eu fazer o podcast e trabalhar como intérprete e ainda dar aula na PUC. Então, a primeira coisa que eu fiz foi sair da PUC, porque dar aula é outra coisa, que é um trabalho insano também. Você preparar uma aula é um trabalho insano. Eu dava aula 2, às vezes 3 vezes por semana, dava aula sábado. Então, realmente não dava tempo, sabe? E eu fui gostando muito de fazer podcast, porque fazer podcast é muito legal. É muito, muito divertido. E eu fui ficando muito interessada, sabe, em conversar com essas mulheres todas que eu conversava e trabalhar em equipe. Interpretação também é um trabalho em equipe, porque você está na cabine com uma outra pessoa, mas é mais em equipe só na hora em que você está no evento. O resto todo do trabalho da interpretação é bem solitário. Você está em casa decorando listas e listas e listas de palavras sobre duto submarino, cirurgia torácica, enfim, seja lá o que for que você vai fazer naquele dia. Você fica dias preparando, é muito solitário. Na hora que você está na cabine, você está com alguém, aí é um trabalho em equipe. Mas podcast não, podcast é um trabalho de equipe grande. Você pode trabalhar com muita gente, e quanto mais gente boa estiver dando opinião, melhor vai ficar o resultado. E eu adoro isso, eu gosto de trabalhar em equipe, eu prefiro do que trabalhar sozinha. Então eu fui gostando cada vez mais de fazer podcast, aí fui largando as outras coisas que eu fazia, e aí passei a fazer só isso. E aí, no final de
de 2018, assim, eu e a Paulinha, a Flora Thomson DeVoe, a Kellen Moraes, que também era da Piauí na época, e o Guilherme Alpendre, que veio do Poder 360 em Brasília, a gente resolveu criar a Rádio Novelo, que é uma produtora de podcasts. E aí a gente passou a fazer só isso. Eu acho engraçado que eu comecei a ouvir podcast também muito tempo atrás, e você estava falando desses que parece rádio colocado em podcast, e eu sinto que os podcasts gringos, né, os podcasts americanos ainda tem muito disso, assim, eles colocam... parece que não tem muito cuidado assim, com a edição igual a gente tem, vamos tirar o sonzinho lá atrás, vamos ficar num lugar sem barulho, eles parecem que estão fazendo uma zona, mas eu tô falando que é engraçado que a primeira vez que eu ouvi um podcast foi exatamente uma pessoa que trabalhava como intérprete que me apresentou. Ele, inclusive, é uma pessoa engraçadíssima, ele não é conhecido, mas é o Einstein. O Einstein foi uma pessoa que ele fez aquela... A United Call of Benetton fez um negócio de modelo, de fotos, que era um papa beijando um cara ortodoxo, um padre beijando uma freira. Ele era o padre dessa foto, assim, e ele foi o cara que me apresentou os podcasts. Aí você falou disso, eu lembrei, cara, então quer dizer, os intérpretes ouvem mesmo podcasts em inglês, eu acho. Então, em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, chinês, na língua que for. Agora, eu não concordo muito com você que os podcasts gringos não são editados, eles são... Nossa, o primeiro podcast que eu comecei a ouvir foi o This American Life, a coisa de 20 anos atrás, e não pode haver um podcast mais cuidado, mais editado, feito em meses, às vezes, para sair cada historinha daquelas deles, que cada episódio tem 3 histórias, né? Cada historinha daquelas são meses e meses, e eles muitas vezes jogam fora uma história no meio, porque, segundo eles, a história não andou, entendeu? Não funcionou. O cara fica 3 meses apurando, depois de 3 meses diz, não, essa história não funcionou, vou jogar fora. É um podcast feito com muito cuidado, muita gente e muito editado. Nossa, e com muita sonoplastia, né? Assim, uma captação perfeita e uma sonoplastia incrível, trilha sonora maravilhosa e muito, muito cuidado. Agora tem podcasts... Que eu conheço, exato. Os que eu ouço que é mais de mesa redonda, assim, daí tem de tudo, né? Tem muito mais podcasts do que aqui, então... Mas isso é uma vantagem, eu acho, do mundo dos podcasts, é que até lá é uma mídia nova, né? Se você considerar as outras mídias que são centenárias e seculares, o podcast é uma mídia super nova, mesmo nos Estados Unidos, mas ainda é muito nova, então o campo para experimentação está muito aberto ainda. Tem tudo está para ser inventado. Então, isso é muito bom também, porque tem espaço para todo mundo e dá para você criar muita coisa. Sim. Eu acho isso uma vantagem. Eu acho interessante, sabe, trabalhar numa mídia assim, que é tão aberta. Eu acho que o podcast tem algumas vantagens que, a princípio, você só precisa de um microfone, né? De você conseguir editar isso e publicar em algum lugar. Então, para você começar, eu acho que é um salto pequeno, né? Mas para você depois alcançar qualidades, né? Como Praia dos Ossos, por exemplo, isso com certeza dá muito trabalho, envolve muitas pessoas. Você falou da nossa periodicidade, a gente publica assim, 3 vezes na semana, mas conversas... Nossa! Mas tipo, 2 episódios são basicamente nós, assim, uma conversa mais tranquila sobre dicas, mas aí normalmente nas sextas-feiras a gente lança convidados, né? Então toda semana a gente tá atrás de um convidado, e isso com certeza dá trabalho, né? Dá muito trabalho, na verdade. É sempre um desafio pra gente. Por isso que é sempre muito bom quando a gente consegue alguém legal assim, para bater um papo com a gente. Quanto vocês editam os 2 episódios que são conversa entre vocês deixam rolar e depois botam tudo no ar, ou vocês editam? A gente deixa rolar, mas a gente faz uma edição... A gente faz uma edição mínima, né? Básica. A gente corta as coisas que não deram certo, ou assuntos que a gente acha que não, isso aqui é melhor não. E aí dá uma melhorada no som e sobe, mais ou menos isso. Até porque somos só nós 2, né? A gente adoraria não tem trabalho em equipe. Nossa equipe de 2 uma equipe pessoas. de 2 lá. Isso. Vocês estavam falando do Vida de Jornalista, que é um podcast que eu adoro. Acho super legal. É uma equipe de 1.
Exatamente. O Rodrigo faz aquilo sozinho. E ele tem episódios narrativos. Ele tem episódios que são só entrevistas e tem episódios que são narrativos, com sonoplastia, em que ele faz séries, né? Como ele fez uma série chamada Memórias, de grandes coberturas jornalísticas. São episódios incríveis, muito complexos, difíceis de fazer, que ele fez na raça ali, sozinho. Isso aí, na mão. Agora, falando sobre as suas conversas, eu vi um vídeo seu, que é no canal da Firjan, no YouTube, que você fala sobre como criar podcast de sucesso. Que é um vídeo curtinho, assim, mas assim, muito legal, né? Eu achei bem interessante. E, assim, é muito claro, assim, para mim, que você está à frente, assim, da Rádio Novelo, né? Você tem um podcast, assim, que vocês produzem muito bom, e você está à frente de 2 podcasts sensacionais, né? Que é o Maria Vai com as Outras e o Praia dos Ossos. Agora, como eu queria, se você pudesse falar um pouquinho sobre como foi que veio essas ideias para você, assim, como perceber que essas ideias dariam certo para você apresentar esse pitch lá para, por exemplo, do Maria Vai com as Outras, né, para Piauí. Eu quis fazer o Maria porque naquela época, que foi 2017, estava uma época de muita ebulição no Brasil, né? Você tinha tido 2013, enfim, impeachment, essas coisas todas, depois teve as eleições, e muita ebulição no movimento feminista, quer dizer, muita renovação no movimento feminista, muitas meninas bem jovens participando ativamente, aparecendo bastante na mídia, e com discussões fundamentais sobre mulher. E eu achei, na época, que estava faltando um pouco uma discussão sobre mercado de trabalho, sobre a situação da mulher no mercado de trabalho. Eu comecei a procurar conteúdo brasileiro sobre isso e achei que não tinha. Tem muito conteúdo sobre isso lá fora, muito. Tem desde aquelas coisas bem corporativas, sabe? Como avançar na sua carreira, aquelas coisas que tem bastante, só para mulher, sabe? Como avançar na sua carreira, como, sei lá, como aprender a pedir aumento, como essas coisas. Mas tem também podcasts mais feministas mesmo, sobre essa questão específica de mercado de trabalho, de discriminação no mercado de trabalho, de licença maternidade, enfim, de como você resolve essas questões, que são questões estruturais, né? No mundo inteiro, não só no Brasil. E aí eu achei que poderia ser interessante, que poderia haver um público para esse tipo de discussão aqui no Brasil. E que eu estava sentindo falta de ter essa discussão aqui no Brasil, de entender como é que é a vida das mulheres. Hoje em dia, quase metade das famílias no Brasil são sustentadas por uma mulher. Então, eu achei que e como a mulher ganha menos do que o homem, é muito importante você cuidar disso, você prestar atenção nisso, porque se você tem 40 e tantos % das famílias sustentadas por mulher e a mulher ganha 30% a menos, 20% a menos do que um homem, isso significa um empobrecimento muito grave dessas famílias. Então, é quase metade das famílias brasileiras que sofrem com isso. Essas crianças sofrem com isso, essas mulheres sofrem com isso. Então, é uma questão, não só uma questão feminista, mas é uma questão para você pensar na riqueza da nação, no PIB do Brasil. E nas questões de desigualdade, questões de pobreza, que são questões fundamentais para a gente se desenvolver como nação. E eu estava querendo ver a mulher no mercado de trabalho desse ponto de vista, do ponto de vista da contribuição das mulheres para o PIB e do problema que é o fato da mulher ainda ser muito discriminada no mercado de trabalho e ganhar menos e o efeito que isso tem nas famílias. Foi por isso que eu resolvi fazer, e foi esse o pitch que eu fiz para Piauí. E rolou. Estou para. Que bom. Bem legal. Não, e realmente é uma conversa muito interessante, né? Na verdade, eu fui descobrir o Maria Vai com as Outras depois do Praia dos Ossos, e para ouvir mais o seu trabalho e tudo mais. E são conversas muito interessantes. E pelo simples fato da gente estar ouvindo mulheres falando sobre suas vidas, assim, né? E tem tanta coisa interessante, realmente. Foi uma boa ideia. Agora, e sobre o Praia dos Ossos? Agora eu que quero saber, eu que vou fazer pergunta para vocês dois. Teve coisa nova que vocês ouviram lá que vocês nunca tinham ouvido antes? Ou nunca tinham pensado, assim? Ou não? Ou vocês já imaginavam aquilo? É uma boa pergunta, assim. Eu acho que algumas coisas me impressionam, porque, por exemplo, a gente ouve falar dessa diferença salarial, né? Mas eu acho que fica muito claro nos episódios que existe essa diferença que você falou, né? Tipo, de 20% a 30%.
Eu acho que eu não imaginava que fosse tão grande e que fosse tão comum, na verdade. Mas é uma coisa que faz a gente pensar, com certeza, né? E também pensar em mulheres em trabalhos diferentes, né? Você vai, tipo... Você fala até no episódio lá que você fala que é uma mulher que trabalha como segurança. Depois você vai e faz umas conversas mais delicadas também, né? Tipo, com prostitutas e tal. Então você ouve pontos de vistas, assim, que são diferentes. Que às vezes você nunca parou para ouvir, assim. Então, é bem... Não, de fato, você falou dessa de prostitutas, para mim, cara, é muito surreal, assim, porque é um mundo muito diferente do mundo que a gente está acostumado. E são valores, assim... né, insanos, né, 2, 3 horas, R$2.000, umas coisas assim, né, das prostitutas de luxo, né, é umas coisas que a gente nem imagina que existe, pra mim é muito fora da realidade. É legal ouvir. Eu gostei muito daquela conversa. Ela essa menina especificamente de quem você está falando, que é uma prostituta de luxo, ela é muito inteligente. E já refletiu muito sobre a profissão dela. Então, foi muito bom conversar com ela, porque é bom você conversar com pessoas que já tenham pensado nisso. Às vezes é bom você conversar com uma pessoa que está pensando naquilo pela primeira vez na tua frente. Né? Isso também é interessante. Você vê a pessoa refletindo, a pessoa pensando, isso também é interessante. Mas no caso de uma profissão como a prostituição, para mim foi muito interessante conversar com ela, porque ela já tinha pensado naquilo tudo, sabe? Ela tinha coisas bem interessantes a dizer. E ela é uma menina incrível. Que legal. Pois é, eu acho que tem talvez disso, assim, também, como esse trabalho, assim, que você tem de deixar a pessoa à vontade para falar sobre a vida dela, né? Colocar a vida dela ali e apresentar esses problemas, as dificuldades que elas encontram. Eu acho que isso é uma conversa extremamente válida, na verdade, né? Eu conversei com mulher de tudo quanto é tipo, né? Desde uma neurocirurgiã até uma camelô, mulher branca, mulher negra, rica, pobre, de vários lugares do Brasil. A gente sempre tentava achar gente de lugares diferentes do Brasil para ter realidades diferentes e para ter sotaques diferentes, né? Porque num podcast é muito legal você ter gente falando com sotaques diferentes, dá uma textura bacana, é legal, eu gosto de ouvir sotaque. Então a gente sempre tentava isso também. E é engraçado pensando nisso, porque pra gente, nós somos o Espírito Santo, né? Então o seu sotaque, o sotaque carioca é o diferente pra gente. Você que tá trazendo a textura hoje. E nós somos os que acham que não tem sotaque, né? Jura? Que a gente tem, eu não sei, eu acho que não tem. O pessoal do Espírito Santo acha que não tem sotaque? Isso. É uma defesa que nós temos, Ai, que engraçado. Isso não existe, vocês sabem, né? Não, sim. Não. Racionalmente a gente sabe. Emocionalmente, afetivamente, vocês estão apegados a essa ideia. Exato. Entendi. Tá bom. E agora, entrando então na ideia agora do Praia dos Ossos, fala pra gente também como que veio essa ideia assim, de falar sobre esse assunto, né? Sobre a história da Ângela Diniz, sobre tudo isso que cercou o caso dela. Fala um pouco pra gente também. A Ângela Diniz era uma mineira, o que a gente chamava de socialite na época, uma pessoa que vivia em festas e saía muito em coluna social, que eram as redes sociais da época, né? E era bem famosa nas colunas sociais e capa de revista, uma mulher muito bonita, muito charmosa e muito controversa. Ela vivia tendo escândalo em torno da Ângela Diniz. Então ela já era bem conhecida quando ela morreu. Ela era chamada de Pantera de Minas, muito conhecida. Não para mim, porque eu era adolescente na época, eu não lia, obviamente, coluna social, mas quando ela morreu, eu vi o quanto ela era conhecida. Ela era conhecida para outras pessoas mais velhas, né? E ela foi assassinada pelo namorado, um paulista chamado Doca Street, matou ela numa casa onde eles estavam na cidade de Búzios, na Praia dos Ossos, que é o nome da praia, não é um título macabro para o nosso podcast, é o nome da praia mesmo, onde ela morreu nessa praia, a praia chama Praia dos Ossos. E ela então foi assassinada em 76 por esse namorado, era um namorado com quem ela estava há pouco tempo, e depois, 3 anos depois, teve o julgamento dele em 79, e foi isso que fez com que o caso ficasse tão conhecido, porque em 79 o advogado dele era o Evandro Lins e Silva, que era
o advogado mais famoso do Brasil, que tinha sido ministro do Supremo, tinha sido cassado na ditadura e era considerado o maior criminalista do Brasil. Acho que ainda até hoje considerado o maior criminalista do Brasil. E ele foi o advogado de defesa do Doca Street. E a defesa dele foi toda baseada na reputação da Ângela, foi em tornar a Ângela a assassina de si mesma, como se ela tivesse provocado a própria morte pelo comportamento dela em vida. Então ele dizia que chamou ela de Vênus lasciva, prostituta da Babilônia, mãe desnaturada, e disse que ela era devassa, que ela era libertina, que ela, segundo ele, tinha amores anormais, e com isso ele queria dizer que ela gostava de mulher. E que por isso tudo, por toda essa conduta dela, ela teria provocado o Doca Street a matá-la. E ele não teria nenhuma outra escolha a não ser matá-la, porque ele era apaixonado por ela e ela tinha esse comportamento provocador. Ela foi uma ameaça a ele e ameaça a honra dele, de homem, e por isso ele só tinha uma opção, que era dar 4 tiros nela e matá-la. E isso foi aceito pelo júri. Ele não foi absolvido nesse primeiro julgamento em 79, ele não foi absolvido, mas ele foi condenado a 2 anos com sursi, quer dizer, ele saiu livre do julgamento. E isso foi um escândalo, porque foi uma defesa muito, muito machista, em que quem estava sendo julgado ali era a mulher que tinha morrido, que não tinha nada a ver com a história, tinha morrido. E ele foi pintado como um herói romântico, um homem que matou por amor, que estava destruído, cuja vida tinha sido destruída por ela, que o fato dele matá-la tinha destruído a vida dele, mas que a culpa era dela, ela é que tinha destruído a vida dele. E que ele seria, um morto que caminha pelo resto dos seus anos e que isso já era punição suficiente, então que ele não precisava ter mais punição do que isso, ele já era um morto que caminhava. Isso mesmo em 79, que era o Brasil ainda o Brasil da ditadura, né? Ainda um Brasil muito conservador, mesmo em 79 isso foi um escândalo. A imprensa majoritariamente comprou essa tese, que foi uma tese vendida pelos advogados do Doca, criada pelos advogados do Doca ainda anos antes do julgamento, de que ele era um passional, um apaixonado, um coitado, um infeliz, um morto que caminha, que tinha sido cruelmente tratado por essa mulher vil. E a imprensa, em grande parte, comprou essa tese. A imprensa também vilipendiou a Ângela, tratou ela realmente como Vênus lasciva, prostituta, e etc, etc. Mas foi um escândalo. Para outras partes da imprensa foi um escândalo, e para as feministas que estavam começando a se organizar como movimento social de fato naquela época, já há alguns anos, foi um susto. Foi um susto. É o que elas contaram para a gente, as mulheres que a gente entrevistou que participaram do movimento feminista da época, contaram para a gente que foi um susto, que quando veio aquela sentença elas ficaram todas muito, muito impactadas e muito surpresas e muito assustadas. Porque uma sentença como essa, para a mulher, até hoje, quando acontecem essas coisas de um homem que mata uma mulher ser absolvido, é um susto para a gente como mulher, porque você vê o risco que você está correndo, entendeu? Você vê que um homem pode te matar porque resolveu que você fez alguma coisa errada. E não precisa nem ser por ciúmes. Os homens matam as mulheres por qualquer coisa. A verdade é que os homens acham que são donos delas e qualquer coisa que elas façam que vá contra a vontade deles, eles têm o direito de matar. E isso pode ser desde queimar o feijão até transar com o cunhado. Tanto faz, entendeu? Não faz diferença. Pode ser porque engravidou ou porque não engravidou e o cara quer ter um filho, pode ser porque cuida demais das crianças e não dá bola para ele, ou não dá bola para as crianças, ou porque queimou o feijão, ou porque quis trabalhar, ou porque quis estudar, ou porque não quer mais ficar com ele, ou porque quer ficar com ele e ele quer ficar com outra. Quer dizer, não tem como escapar, sabe? Então, quando vem uma sentença dessas, é muito assustador se você é mulher, porque você vê que você está perdida. Você está perdida, você está nas mãos desses caras. E é muito difícil. Então, isso chocou muito as feministas da época, e elas, então,
se mobilizaram e se organizaram como movimento social, com capítulos em vários lugares do Brasil, com manifestações, começando em Minas, com o grupo que criou o movimento Quem Ama Não Mata, e foram para a imprensa, fizeram uma campanha de opinião pública muito intensa, conseguiram o apoio da imprensa, era tudo muito bem orquestrado, tudo muito estratégico, e no dia do segundo julgamento do DOCA, porque o primeiro foi anulado, muito por causa da pressão das feministas e da pressão da opinião pública por causa das feministas, o primeiro julgamento foi anulado. O Tribunal de Segunda Instância considerou que o veredito tinha sido manifestamente contra as provas nos autos, porque dizia que ele tinha matado em legítima defesa. Porque legítima defesa da honra não existe. Então, o cara pode falar isso no tribunal, o advogado pode dizer, mas não existe no Código Penal. O que existe é legítima defesa, né? E nesse caso, ele não podia dizer que ele tinha matado em legítima defesa porque ele estava armado e ele é um homem grande, ele é um cara atlético, inclusive, ele jogava futebol, jogava tênis, era um cara forte. E ela é uma mulher desarmada, inclusive pequena, ela não era uma mulher grande, ela tinha 1,60 m e poucos de altura. E ela estava, sentada num banco de biquíni e o sujeito de 1,80 m e tantos, forte, armado, é uma loucura dizer que foi legítima defesa. De que ele estava se defendendo ali? Não faz o menor sentido. Então foi anulado e houve um segundo julgamento. E esse segundo julgamento já aconteceu por pressão da opinião pública. E aí foram feministas de vários lugares do Brasil para fazer manifestação na porta e tentar influenciar o resultado. E funcionou, ele foi condenado a 15 anos nesse segundo ano. Eu acho uma coisa que você fala assim, do susto das feministas na época, das mulheres em geral na época, e realmente uma coisa que assusta é porque, assim, para quem não conhece o caso, na verdade eu não conheci o caso, né? Tenho 30 e poucos anos, não sou, na época não lembrava, não conhecia, e é legal que no início do podcast você até fala, gente, não é a Leila Diniz, porque realmente foi a primeira coisa, quando eu vi a Ângela Diniz eu pensei, é Leila, sabe, eu não liguei assim os nomes, e aí já explicou, é outra pessoa. Só que isso é na década de 70, final da década de 70, já tinha acontecido a Revolução Sexual, não era uma coisa assim na década de 50, 40, daquelas mulheres que ficavam em casa completamente, não, já era no momento em que se discutia, se permitia muito mais, e estava no meio dessa discussão, então acontecer isso nesse momento e ele ser absolvido deve ter sido assim, uma coisa realmente assim, absurda assim, de se imaginar. Mas acontece até hoje, né? Acontece até hoje, esse aqui é o negócio. Isso foi uma coisa. A questão da Leila Diniz a gente resolveu incluir, porque aconteceu muito durante a apuração, durante o tempo de pesquisa em que a gente estava fazendo o podcast, das pessoas confundirem a Leila Diniz com a Ângela Diniz. Então a gente achou que era melhor já logo de cara já deixar esse alerta, que era para as pessoas não passarem 8 episódios achando que estavam falando da Leila Diniz, né? E a Leila Diniz era muito diferente, né? Ela era uma artista, ela andava num meio de vanguarda, com pessoas completamente diferentes. A Ângela Diniz andava com pessoas mais conservadoras, nesse meio de elite, de coluna social, de high society. Elas eram completamente diferentes uma da outra. Muito bem. E daí, então, de onde que veio a ideia de fazer o podcast sobre essa história? Por que essa história te marcou assim, a ponto de criar tudo isso? Bom, foi por causa desse ponto de inflexão no movimento feminista, provocado pela defesa machista que o Evandro Lins e Silva fez do DOCA. A história da Ângela, uma mulher ser assassinada por um homem com ciúmes, infelizmente é uma banalidade. Isso acontece todos os dias, no mundo inteiro, e acontece todos os dias aqui no Brasil, e a gente não faria um podcast sobre cada uma dessas mulheres, né? Então, a história da Ângela tem particularidades, né? Tem a particularidade de que ela era uma pessoa famosa, ele também, então é um caso que foi muito coberto pela imprensa e do qual as pessoas já da minha geração, de modo geral, se lembram. E por causa do que provocou no movimento feminista. Aquele momento foi muito importante para o movimento feminista,
não só para discutir de maneira ampla a questão da violência contra a mulher, mas também para que as feministas começassem a se organizar como movimento social. Não é fácil você organizar um movimento social, você pode ter uma causa, mas para você ser um movimento social mesmo, efetivo, você tem que aprender a se organizar nacionalmente, você tem que aprender a falar com a imprensa, você tem que aprender a lidar com o governo, você tem que ter estratégia, você tem que ter planos, né, de longo prazo, você tem que ter demandas que você quer alcançar. E isso tudo, o caso da defesa do DOCA Street fez com que o movimento feminista se organizasse nesse sentido, sabe? Como um movimento social interagindo com as várias instâncias da sociedade, imprensa, governo, opinião pública, feministas de outros lugares do Brasil inteiro. E foi muito importante nesse sentido, sabe? Para que o movimento se organizasse de maneira mais institucional. A partir daí começou a ter aqueles SOS Mulheres, que eram elas mesmas que organizavam, mas começou a demanda por exemplo, de ter delegacia da mulher. Quer dizer, ficou muito claro que havia essa necessidade de ter delegacia da mulher para que pudesse haver denúncia de violência contra a mulher, de todos os tipos, né? De estupro, assassinato, essas coisas. Então, isso tudo me interessou muito e a Paulinha e a Flora, que são as duas da geração de vocês, elas não conheciam o caso. Então, e quando eu contei essa história toda, elas acharam que era super interessante e a gente conversando ficou pensando, essa história daria um super podcast, porque a gente imaginou que houvesse material de arquivo, né, de áudio de arquivo da época, porque foi tão coberto pela imprensa, pelas rádios, e a gente falou, bom, isso pode ser legal, tem gente viva ainda, tem bastante gente viva que conheceu a Ângela, que estava naquela época, e agora é a hora de fazer, porque vai dar para entrevistar muita gente, né? Então, a gente começou naquela conversa, daria um podcast, daria e tal, até que dá um podcast, então, sabe, vamos fazer, vamos nós fazer, é assim. Que bom que fizeram, né? Valeu a pena. A história, com certeza, precisa ser contada, né? Cara, eu gostei muito, assim, é óbvio, né? Por isso que a gente tá aqui. E eu fiquei meio chocado, assim, porque o último episódio saiu agora, né? Acho que no sábado, né? Foi dia 31. Sábado, E aí, nesse último episódio, tem uma carta, né, que é lida pela sua mãe, eu acho que era uma carta que foi publicada no jornal, que mostra o incômodo dos homens, né, com o movimento das mulheres, esse movimento de mulheres que começavam a se unir para apontar esses problemas, né? E eu achei muito interessante, porque eu sou historiador, e eu gosto muito, eu acompanho muito a Jane Austen, né? Eu gosto muito dos livros da Jane Austen e tudo mais. E uma vez eu parei para ler sobre a época da Jane Austen, como que era, tipo, uma mulher escrever um romance na época dela, né? E eu achei uma carta, era até um comentário de jornal, assim, também, que era um homem, eu acho que 1800, assim mesmo, que ele reclamava das mulheres lendo livros, os romances, falando que aquilo era uma perda de tempo, que os romances eram vazios e não tinham nada, né? Mas que colocavam as coisas nas cabeças das mulheres. Isso meio que fazia as mulheres pensar e, tipo, questionar a situação delas e requerer coisas diferentes. E me impressionou porque parece muito com o texto, né, desse texto que a sua mãe leu no episódio. É um homem reclamando de mulheres que estão questionando as coisas, estão fazendo coisas diferentes que ele acha, tipo assim, isso é uma idiotice, mas que na verdade é um incômodo muito grande, né, para o status quo, assim, masculino do mundo. E me impressionou também essa diferença, porque são 200 anos que separam as duas histórias e isso se permanece, né? Então essas permanências me chocam muito. Mas eu achei interessante nesse último episódio também que você conversa até com juristas, né, interessantes, com juízes e tudo mais, que falam um pouco também sobre as diferenças, né, o que mudou de lá para cá e como que o caso seria julgado de uma maneira provavelmente muito diferente se fosse hoje. Assim. Eu acho que seria assim, a lei do feminicídio mudou bastante das coisas enfim, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a conscientização mesmo da opinião pública, apesar de que a gente vê, e a gente fala disso nesse episódio, a gente vê que isso acontece ainda até hoje, né? Casos de homens que matam as mulheres e são absolvidos. Tem coisa que nem foi o caso do Doc, ele nem foi absolvido no primeiro julgamento, mas tem pessoas que são absolvidas
mata a mulher por ciúmes e é absolvido. Ou então tem uma pena parecida com a dele para cumprir em liberdade. É muito chocante isso ainda, que uma pessoa possa matar a outra e a gente sabe que matou e não é por legítima defesa e ser absolvido. Você imagina? Uma coisa... É uma coisa maluca que não acontece. Se um homem mata o outro e ele não tem nenhum motivo para matar esse outro, ele não vai ser absolvido. Claro. Isso não vai acontecer. Mas se ele mata uma mulher, a chance dele ser absolvido, enfim, existe, né? Não diria que é grande, mas existe essa chance. E isso é realmente muito chocante. O que você falou da Jane Austen é engraçado, que eu me lembro que alguém... Depois a gente tem um episódio que é sobre a vida da Ângela na juventude dela em Belo Horizonte, nos anos 50. Baile de debutante, apresentação para a sociedade, a família guiando ela para quem ela deveria namorar, e ela indo a muitas festas e dando muitas festas, e aparecendo muito em coluna, e muito bonita, muito famosa por ser bonita, e considerada um bom partido por ser bonita, e todo mundo achando que ela ia casar com um bom partido, que significava um homem com dinheiro, capaz de sustentar uma família, de boa família. E alguém no Twitter comentou que aquele episódio parecia Jane Austen em Belo Horizonte. E realmente, porque a preocupação das mães, né, e das famílias, dos pais também, das famílias dessas meninas, né, era que elas fizessem um bom casamento, é a preocupação que você vê na Jane Austen, porque as mulheres não tinham como se sustentar. Sim. Então, você vê a Ângela, ela parou de estudar com mais ou menos 15 anos, ela não completou o ensino médio. Porque essa é a época que vai para festas e vai fazer baile de debutante, vai ficar conhecida e vai começar a namorar o futuro marido. Ela começou a namorar o futuro marido nessa idade, inclusive. Já no baile de debutante dela, ela estava namorando ele. Depois terminaram, depois voltaram, mas já estava namorando ele. E ele era um homem muito mais velho, que era uma outra coisa que era considerada normal, que isso foi uma coisa que espantou a gente também. Tem relatos da Ângela num famoso baile de carnaval, em que ela apareceu assim pela primeira vez como que mulher linda, no baile de carnaval que ela foi vestida de grega, e todo mundo lembra, as amigas lembram, os jornais lembram dela vestida de grega, muito bonita, que mulher maravilhosa. Ela tinha 13 anos. Uma coisa é muito chocante. Aí você imagina que você vai ter homens de 30 anos, de 40 anos, escrevendo no jornal sobre a sua filha, falando do vestido curtinho da sua filha, do lindo cabelo, que menina linda, que vai ser assim assada e vai casar não sei como, da sua filha. É uma coisa muito, muito impressionante. Isso é uma coisa que impressionou muito a gente. É uma espécie de pedofilia consentida e aprovada, inclusive incentivada. Incentivada, isso. E esses homens, eu fico imaginando o que devia ser esse baile, sabe, assim, o constrangimento que essas meninas passavam, porque elas estavam sendo expostas lá para serem escolhidas por esses homens. Aí você imagina um homem de 30 anos indo num baile de carnaval que tem meninas de 13? Escolhendo assim, escolhendo a menininha, dizendo, essa daí, então... Leilão, vou casar quase. com ela. É uma coisa meio, sabe? É muito gritante. Eu, como mulher, que me lembro de começar, a gente começa a ser assediada, eu me lembro, meu primeiro assédio no ônibus, eu tinha 11 anos. 11 anos, o cara me agarrou no ônibus, me deu um beijo. Eu com 11 anos, eu tenho medo até hoje, eu falo disso, eu fico com o coração palpitando de medo. Até hoje eu tenho medo disso. É uma coisa maluca isso. Eu fico imaginando essas meninas, a Ângela e as amigas com quem a gente conversou, imaginando o constrangimento delas e o medo, sabe? Daqueles homens olhando, porque você sabe que o cara tá te olhando de um jeito estranho e olhando para as tuas pernas, que você tá com o vestidinho curto, e você não entende direito porque você é criança ainda, né? É muito, muito assustador, é uma maneira estranha de ser criada, dá muito medo. Acho que afeta a pessoa de alguma maneira ali. Você não passa incólume, sabe, por uma experiência dessa como mulher, eu acho. Eu acho que é muito preocupante mesmo. Eu não tenho filhos, né? Mas eu sou professor e dou aula para ensino médio e tudo mais. Então, você vê, assim, que uma menina de 13 anos, 14, ela é uma criança, não existe essa sexualização, assim, que era, muito pública e aberta e permanece também, né, até hoje. E é assustador. Eu acho que a palavra é essa mesmo para mim. É muito assustador que isso fosse, assim, né, muito aberto, público no jornal, né, na coluna social, como se fosse nada.
E você falou da carta que a minha mãe lê no episódio 8, no episódio de encerramento do podcast, que ela lê uma carta de um homem que escreveu para um jornal, né, reclamando das feministas, dizendo que essas feministas estão botando minhoca na cabeça das mulheres, que a mulher tem que ficar em casa e cuidar de criança, e que essas feministas são mal amadas, que não são mal comidas, enfim, lamentando a existência do movimento feminista, mas nesse episódio que aconteceu do Robinho, né, condenado por estupro na Itália, ele falou, e a gente ouviu ele falando, né, infelizmente existe agora esse movimento feminista. É a mesma coisa que aquele cara da carta está dizendo. Infelizmente, existe agora esse movimento feminista que fica botando minhoca na cabeça das mulheres que eu quero que fiquem lavando minha roupa e das mulheres que eu quero estuprar. Elas agora reclamam. Não é possível uma coisa dessa. É a mesma coisa, é a mesma ideia. É a mesma ideia, né? Infelizmente, agora tem essas feministas. Esse do Robinho me parece até aquela do Scooby-Doo, assim, eu teria conseguido estuprar quem eu quisesse se não fosse essas malditas feministas, esse cachorro. É isso que ele está dizendo, né? Infelizmente, agora tem essas feministas. Agora é assim, tem essas feministas. E aí o pior que ele fala, a minha pior culpa foi ter traído minha esposa. Tipo, porque surgiu, né? Na verdade, se não aparecesse, ele nem se sentiria culpado nem disso, na verdade, né? Porque ele foi pego, né? Ele achar que que o crime dele é ter traído a esposa e não ter estuprado a moça, né? É a mesma ideia. Nesse caso, é a mesma ideia. Eu acho que a gente evoluiu muito. Eu não estou dizendo que o Brasil é o mesmo daquela carta que a minha mãe lê, não. De jeito nenhum. De forma alguma. Eu acho que eu ia me matar se eu pensasse isso. Eu realmente não penso isso. Acho que a gente evoluiu muito. Mas ainda tem que evoluir mais, né? Esse tipo de declaração é inteiramente inaceitável. Mas eu acho que justamente esse caso do Robinho, mostra como mudou. Tanto que ele teve não tá jogando. Entendeu? Não tá jogando, ele não tá jogando. Se fosse, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, passava incólume. Ele não tá jogando. Ele pagou um preço na carreira dele por ter feito o que ele fez e por ter dito o que ele disse a respeito do crime que ele cometeu. Então isso mostra, apesar de ser um caso muito chocante, realmente mostra como mudou, como a gente evoluiu, como a gente hoje em dia está num país muito melhor do que a gente estava naquela época. Claro. É verdade. Agora, falando sobre toda essa questão, né, essa dificuldade toda, esse absurdo todo que são esses casos, né, essas situações, eu acho que talvez o momento mais impressionante assim, do podcast do Praia dos Ossos é o fato de você ter ido entrevistar o Doca, né, de você foi lá conversar com ele sobre esse assunto. Como que foi para você? Essa é uma entrevista que a gente queria muito fazer. A gente ficou tentando, como a gente conta no episódio, né? A gente ficou tentando meses e meses falar com o Doca e, enfim, no fim das contas a gente conseguiu, graças à nossa produtora fantástica, Cláudia Nogaroto, que conseguiu essa entrevista pra gente. Entre outras coisas incríveis que ela conseguiu isso. E a gente queria muito fazer essa entrevista, não porque a gente quisesse ouvir o outro lado, não é isso, porque não tem outro lado. Tem certos assuntos que não tem outro lado, só tem um lado. Ele matou ela e acabou. Esses são os fatos. Não existe um outro lado em que ela teria provocado ele a matar e a culpa é dela. Isso não existe. Mas a gente queria fazer perguntas que só ele podia responder. Então tinha perguntas sobre o relacionamento deles, coisas que a gente fez na entrevista que nem entraram, mas que eram para nossa informação, quando que aconteceu isso, quando que aconteceu aquilo, onde vocês estavam, a gente deu isso é verdade, aquilo não é verdade, enfim, várias coisas que a gente queria checar, tipo checagem mesmo, de fato, que só ele poderia responder, a gente não tinha certeza do que era, na verdade. E também perguntas que só ele poderia responder, que é uma coisa que deixava a gente assim muito perplexa. Como uma coisa dessas acontece, sabe? Por que isso acontece? Ele de fato amava ela. Eu não tenho a menor dúvida disso, de que ele era apaixonado por ela. Eles tinham uma relação tempestuosa, louca, mas ali rolou alguma coisa entre aqueles dois, sabe? E como que acontece uma coisa dessas? Por que acontece uma coisa dessas? O que passa na cabeça do cara, sabe? Na hora que ele pega a arma e diz, eu vou acabar com a vida dessa mulher. Que é isso, sabe? Que é isso? E essas são perguntas que só ele poderia responder, ninguém mais poderia responder. Foi uma entrevista muito difícil, porque ele estava lá relutante, ele não queria dar entrevista, ninguém obrigou ele a dar entrevista, ele acabou indo muito por causa daquele amigo dele, o Jorge, que a gente já tinha entrevistado antes, e
foi por isso que ele foi dar a entrevista, porque ele tinha dito para o Jorge que ele ia dar, e ele disse, eu vou manter minha palavra, eu estou aqui só por causa do Jorge, mas ele passou, assim, a primeira parte da entrevista toda sentado no braço da cadeira, numa poltrona, dessas poltronas bem fofonas, sabe? Dessas, uma vez que você senta, você está sentado, não dá, sabe? É toda uma coisa para levantar, e ele não sentava, sabe? E o Jorge ficava insistindo, senta, Doca, senta, e ele não sentava, ele ficou assim, sei lá, uns 40 minutos no braço da cadeira, sem tirar os óculos escuros, virado para a porta do apartamento. Então, tipo assim, rota de fuga, sabe? E a gente sentada, e eu o tempo todo pensando que ele ia levantar e ir embora, e que eu ia perder essa oportunidade. O meu maior medo era esse, era eu perder, eu jogar fora a oportunidade de estar diante do Doca Street, depois de meses, de quase um ano de pesquisa e de entrevistas, eu estar diante dele e eu não poder fazer essas perguntas por incompetência minha de deixar ele embora, sabe? De não conseguir deixar ele à vontade o suficiente para fazer as perguntas que eu queria fazer. O meu medo era esse, era ele ir embora e a entrevista acabar e eu perder essa oportunidade, eu jogar fora essa oportunidade que a Cláudia tinha me conseguido de entrevistar ele. Esse era o meu maior medo. Então eu estava nervosa por causa disso. Eu não fico nervosa em entrevista, nem quando eu faço entrevista, nem quando eu dou entrevista. Eu não sou uma pessoa que fica nervosa com essas coisas. Nessa entrevista eu estava bastante nervosa. E a Flora também. Nós estávamos as duas nervosas porque a gente sabia que era high stakes essa entrevista. Então tinha muito em jogo ali, né? Então, e foi uma entrevista difícil, porque ele, como a gente mostrou, ele não queria falar. Ele estava muito relutante em falar. E essas coisas são... É complicado você conversar com o criminoso ou o suposto adversário. Tem muitos livros de jornalistas sobre isso e eu li alguns. Tem um livro da Janet Malcolm, muito conhecido, chamado O Jornalista e o Assassino, que é um livro clássico sobre esse assunto, sabe, dessa relação, que eu já tinha lido há muitos anos, mas eu reli antes da entrevista do Doca. E tem um outro livro de um escritor francês chamado Emmanuel Carrère, não sei se vocês conhecem, que se chama O Adversário, justamente. E é um livro, ele é um escritor fantástico, recomendo fortemente. E é um livro sobre um cara na França que matou a família inteira. Ele matou a mulher, os 2 filhos e os pais. E ele fez isso porque ele mentiu a vida inteira que ele era médico, um médico famoso da OMS, e a família não sabia. Ele passou 20 anos mentindo para a família e fazendo coisas mirabolantes para mentir. No fim das contas, chegou uma hora que ele ia ser desmascarado e ele, em vez de ser desmascarado, ele matou todo mundo. Ele matou os próprios filhos, que eram pequenininhos, matou a mulher e depois foi para a casa dos pais, matou os pais, depois tentou matar a amante, não conseguiu. E o Emmanuel Carrère, que é um grande escritor, resolveu escrever um livro sobre esse cara, com essa história horrível. Então, no livro do Carrère, não é só a história do cara, tem toda uma discussão de por que você decide escrever sobre um criminoso, né? O que você está fazendo? Você está servindo ao criminoso? Quer dizer, dando voz a essa pessoa, dando espaço para essa pessoa se explicar? Ou você está servindo a você mesmo? A eu, no meu caso, sabe? Eu estou servindo a mim mesma porque eu quero ter esse puro de reportagem, de botar o Doca no meu podcast. Sabe? Qual a intenção? Tem alguma intenção real para a narrativa que eu quero contar, de conversar com esse cara, que não seja o meu ego de conseguir esse furo e que não seja só dar palco para ele, que já escreveu um livro e que foi a pessoa principal dessa história durante 40 anos? Então, eu tive toda essa discussão, sabe, na minha cabeça. E junto com a minha equipe também, eu conversando sobre isso com todo mundo da novela. Todo mundo entrou nessa discussão, entrevista do Doca na entrevista, o que a gente faz. Eu sempre fui da opinião de que sim, de que eu queria falar com ele. Mas eu me preparei muito para essa entrevista e não só... A gente tinha muitas listas de perguntas diferentes, porque a gente não sabia o que ia acontecer ali, e foi uma entrevista dupla, né, porque tinha o amigo dele, mas também por causa disso, sabe? Todas essas questões éticas do que acontece quando você faz uma entrevista com uma pessoa assim, sabe? Quais são as suas responsabilidades como repórter de fazer uma entrevista dessas, como fazer. E a gente decidiu deixar na edição final, que foi ao ar, a gente decidiu deixar um pouco dessa discussão que estava por trás. Porque uma vez que a pessoa te dá a entrevista, a verdade é que o poder é todo seu. Está nas tuas mãos. Você pode editar uma entrevista do jeito que você quiser. Vocês podem pegar essa minha entrevista aqui e editar de uma maneira completamente diferente. Principalmente, no meu caso, porque eu uso narração no podcast.
Então, você bota um trechinho e aí uma narração, um trechinho e uma narração. Essa narração pode distorcer completamente o sentido daquele trechinho. O poder está todo meu, é todo meu. Uma vez que o cara me deu a entrevista, acabou, o poder é todo meu, ele não manda mais nada. Então, a gente poderia ter editado essa entrevista de 1000 maneiras diferentes. Poderia ter editado fingindo que foi um confronto. Fingindo que eu fui lá dizer, seu machista, você matou, não sei o quê. Não, entendeu? Não foi nada disso. E eu não queria que ninguém achasse que foi. Não foi nada disso. Não é meu estilo, nenhuma entrevista funciona assim. A pessoa te recebe em casa para te dar uma entrevista. É óbvio que vai todo mundo dizer, oi, bom dia, prazer, muito obrigado, desculpas, com licença, sabe? É um ser humano que está ali. E mal ou bem, inclusive no caso do Doc, é um ser humano que, no fim das contas, foi para cadeia, né? E é isso que a sociedade considera como sendo. É um cara de 84 anos. E é um cara que, mesmo que ele tivesse 30, ele cumpriu a pena que a sociedade considerou correta. Ele foi condenado a 15 anos de cadeia, ele cumpriu, ele foi para cadeia mesmo. Ele ficou em cadeia com assassino, traficante, estuprador, ele foi para cadeia. Então, mal ou bem, o meu papel não era julgar o Doca. Eu queria que ele respondesse as perguntas que eu tinha. Mas o meu papel não era julgar quem ele é, como ele é, o que ele está fazendo, não era isso. E deixar os ouvintes julgarem. Deixar os ouvintes ouvirem e pensarem o que quisessem, né? E a gente quis deixar tudo isso na entrevista, essa parte em que a gente chega, diz, oi, seu Raul, muito prazer, como vai? Muito obrigada pela entrevista. E ele fala, ó, vê lá o que vocês vão fazer com isso. E eu digo, para deixar. Eu poderia ter tirado tudo isso. Claro, óbvio. Ninguém precisava saber. A gente quis deixar de propósito. Isso, né? Tirar a humanidade. Eu poderia ter fingido que eu estava entrevistando, sabe? Que nem o Olavo de Carvalho é entrevistado, que ele xinga as pessoas. Eu poderia ter fingido que era assim, mas não foi e não tinha por que ser. Não era esse o meu interesse. Meu interesse não era fazer uma entrevista. Não é um filme do Michael Moore, sabe? Eu poderia ter editado como o Michael Moore faz com os filmes dele, em que tudo vira um confronto. E a gente não sabe, na verdade, se aquilo realmente foi um confronto ou se ele editou como um confronto. E o confronto não te leva à compreensão. Essa que é a verdade. E o que eu estava tentando ali era tentar que ele me explicasse que diabos aconteceu. Como isso acontece. O que passa na cabeça de um cara que ama uma mulher e resolve que vai acabar com a vida dela, que vai matar ela. O que ele pensou na hora? Por que ele fez isso? Por quê? Por que ele fez isso? E se fosse uma entrevista de confronto, para começar, ele teria ido embora. Assim, sem dúvida. Exato. Ele teria ido embora nos primeiros 3 minutos, acabou, não tinha entrevista nenhuma. E eu nunca teria essas respostas. Não que eu tenha tido muito, mas eu não teria a oportunidade de fazer essas perguntas que a gente queria, sabe? Então, foi isso. É complexo. Isso tudo é muito complexo. Não, com certeza. Esse episódio é meio que um exercício de empatia, assim, porque a gente ouve e é isso, como eu falei, é um idosinho, você vê, um cara já fragilizado e ele fala e tem momentos que ele se emociona e a gente começa a ficar com raiva da gente mesmo porque a gente se emociona com ele, assim. Tem hora que a gente se emociona com ele, tipo, pô, cara, olha só o cara sofrendo, aí depois você pensa, pô, ele deu 4 tiros na cara dela, sabe? Não dá, mas é uma experiência muito boa, porque é isso, é você botar a humanidade. E isso, na verdade, a gente está precisando um pouco, né? O Brasil está precisando um pouco humanizar também as pessoas e tentar entender o que se passa. E aí não é justificar, não é dizer que não tem problema, mas é tentar entender ver o que aconteceu. A gente vê que é humano, é uma pessoa que é humana, que cometeu um erro gravíssimo, enfim, mas não é um monstro, até porque é mais fácil a gente achar que são monstros que cometem essas coisas, né? É um monstro. Não, aquele ali é um monstro, não é a pessoa que está do seu lado, né? E ele não, ele é uma pessoa que pode estar do seu lado, pode ser o seu avô, enfim. Então é duro ouvir, mas é importante. Se fosse um monstro, não teria tanto feminicídio, né? Tem tanto feminicídio, tanto estupro e tanta violência contra a mulher, porque são pessoas que estão por aí, são pessoas da nossa família, do nosso conhecimento, são nossos vizinhos, são pessoas que parecem ser normais, mas são capazes de matar uma mulher, de bater em criança, de estuprar, e na maioria das vezes não são psicopatas, monstros, são pessoas normais. Isso a gente precisa entender. Se não fosse assim, não haveria tantos feminicídios no Brasil. Claro. Verdade.
Agora, gente, eu sei que o nosso tempo está chegando ao fim, então para a gente liberar a Branca muito em breve, Branca, você já deu 2 dicas de 2 livros que parecem já muito interessantes, assim, né, sobre a questão do jornalismo e tudo mais, mas você poderia dar mais algumas dicas para a gente? Pode ser podcast, pode ser mais livros, qualquer coisa que você ache, tipo assim, isso aqui seria interessante vocês conhecerem. Bom, tem um livro, eu só dando coisa triste, coisa triste, mas tem um livro que eu li agora nesses dias sobre esse assunto, que é um livro daquela repórter da Globo, Ana Paula Araújo. Ela escreveu um livro sobre abuso sexual, que se chama Abuso. Tem um subtítulo qualquer que eu não me lembro, mas o livro chama Abuso, é fácil de encontrar. E é um livro muito bem feito, sabe? Ela é uma pesquisa longa, eu acho que ela ficou uns 4 anos fazendo essa pesquisa. Ela viajou o Brasil inteiro conversando com vítimas, com estupradores, com promotores, com advogados, com prisões. Ela foi visitar várias penitenciárias e tal. E é uma pesquisa muito profunda e para você ver como é, sabe, a cultura do abuso da mulher. A cultura não só do estupro, mas de assédio sexual, de abuso sexual de crianças. É um livro difícil de ler, obviamente, porque as histórias são muito, muito tristes. Mas eu acho que é um livro importante, porque mostra como o machismo ainda está entranhado nas instituições no Brasil, como o machismo realmente é estrutural. Então você tem um judiciário muito machista, você tem um aparato policial muito machista que não sabe como receber essas mulheres, você tem as famílias também ainda muito, muito machistas, que não acreditam na mulher ou acham que aquilo é normal, não acreditam na menina, não acreditam na criança. Você tem a vergonha da vítima, ela diz isso, ela tem toda a razão, que o estupro é o único crime em que a vítima é que fica com vergonha. E é uma loucura, a vítima é que não tem coragem de contar porque ela acha que é culpada e ela fica com vergonha. Então é muito interessante, eu acho que é um livro que para quem não pensa nesse assunto, enfim, principalmente para homem que não sofre tanto com isso, ela conta casos de abuso de homem porque existe, né? Existem meninos que são abusados, as pencas, e também homens, né? Mas a maioria absoluta são mulheres. Então não é uma coisa que está tão presente assim na cabeça dos homens como está na nossa. Como eu falei, que eu fui agarrada no ônibus com 11 anos, desde os 11 anos que isso não me sai da cabeça, porque a vida é um perigo e é toda semana que você passa por uma coisa dessas até você envelhecer. Então hoje em dia eu já não sofro mais assédio na rua. É uma das grandes vantagens, aliás, de envelhecer, é que isso acaba, você não precisa mais ter esse medo, eu não preciso mais ter. Então esse eu acho que é um livro muito interessante para todo mundo ler, sabe? Ela não fica falando só de desgraça o tempo todo, ela mostra toda a legislação, toda a história, o que você pode fazer, o que acontece, os casos que dão certo, os casos que dão errado, é muito interessante. Então esse é mais um livro que eu recomendo. Então eu só recomendei livro difícil e triste. Mas enfim... mais importantes, vale a pena, com certeza. Então é isso, Branca, eu queria te agradecer então mais uma vez mesmo por essa conversa, assim, especial, bater esse papo com você. O Ricardo veio falar comigo sobre o Praia dos Ossos, assim, você tem que ouvir esse podcast, e aí nós temos que conversar com ela. Então, foi assim, valeu muito a pena mesmo, muito obrigado. Ricardo, quer deixar alguma coisa? Não, realmente agradecer bastante, assim, de fato, essas últimas semanas ouvindo Praia dos Ossos foi aquele carrossel de sentimentos, assim, é muita raiva, né, que a gente sente. O Fábio, quando ouvindo o primeiro episódio, ele só me mandava mensagem: caraca, eu quero botar fogo nesse negócio, porque assim, dá muita raiva mesmo ouvir isso tudo, mas realmente muito importante, e é muito interessante a forma como você transforma aquele caso específico e vai levando até a história do movimento feminista e a importância do movimento feminista. E, bem, nesse momento em que a gente vive, é cada vez mais importante reafirmar essa importância, né? Então, agradecer mesmo, esse papo foi muito legal, agradecer pelo seu trabalho, enfim, continue desse jeito que a gente vai continuar te ouvindo sempre. Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo, super divertido conversar com vocês. Obrigado. Que bom. Então tá bom, muito obrigado mais uma vez, bom dia, até mais, Branca. Bom dia, tchau. Que conversa legal, né? Valeu muito a pena. Como a gente fala todo episódio com convidado, como eu comentei lá no começo,
a gente normalmente entra em contato com as pessoas e cruza os dedos, assim, para elas toparem vir conversar com a gente, porque são pessoas com as quais a gente realmente adoraria conversar, né, e saber um pouco mais, ouvir o que elas têm para dizer e também pegar umas dicas, assim. Então, essas dicas agora do final aqui da Branca, valiosas. O Ricardo já estava falando aqui no intervalo que ele já comprou dos livros, né? Fiz de novo. O adversário. Pois é verdade. É. No episódio da Jimmy Ossen, inclusive, que já foi mencionado aqui hoje. O Ricardo também comprou um livro enquanto a gente fazia o episódio. Então, isso também aconteceu aqui. Então, obrigado, Branca, já pelas dicas. Assim, únicas. A conversa também foi única. Se você ainda não parou para ouvir o Maria Vai com as Outras, vai lá. Mas, assim, eu acho que o Praia dos Ossos talvez seja ainda mais especial, porque é um podcast... São 8 episódios. São 8 episódios, né? Uma história início, meio e fim. Os episódios têm mais ou menos 1 hora aí, mas, cara, acredita em mim quando eu digo para você que vale a pena você sentar e ouvir. Pode ser em pé também, não tem problema. Então, acho que é isso. Lembrando, então, vai lá dar ouvida nesses podcasts. Lembra também de dar uma olhada lá na Rádio Novelo, né, que é fundada pela Branca, que eles produzem podcasts para outros grupos, outras pessoas. Então, lá você vai encontrar outros podcasts bem legais. E acho que é isso. Em relação a nós, lembre-se de ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ia falar Facebook de novo. YouTube. Lá no nosso site agora nós temos uma seção só de convidados especiais. A Branca já está lá, se você está ouvindo esse episódio. Não, nós temos, cara, o Ricardo também fez um post esses dias falando sobre como é legal assim, a gente conversar com esses convidados todos. Então nós temos convidados muito impressionantes, conversas fantásticas mesmo. Dá uma passada lá. E é isso. Falou então. Oi, pessoas, tudo bem? Um novo começo de... É que você tá arrumadinho, agora você tá arrumadinho. Olá, caros ouvintes. O que tá rolando, cara? E a gente vai entrar nesse papo agora. Valeu, vamos lá. Valeu. Não era valeu, lembra? De novo. Eu acho que eu tô me despedindo. Não, eu falei valeu também. Aí eu entrei na onda. A gente estava aqui falando sobre Guaraná Jesus, enquanto você não entrou. Né? Que na verdade nem é bom, mas a gente está aqui defendendo agora, porque... Eu nunca tomei Guaraná Jesus. Horrível, é doce demais. Parece um chiclete líquido, eu diria. Tem cara daquelas coisas que tinha quando era criança, que era grapete e uma outra coisa chamada cruz. Cruz já não é. Cruz não sei, grapete sim. Cruz é um grapete de laranja, sabe? É um refrigerante de laranja. É horrível. Acho que nem quando era criança eu gostava. O próprio grapete todo mundo gosta, se fala com nostalgia, mas era ruim, né? Não tem jeito, né? Horrível. Não, horrível. Eu gostava quando criança, mas uma vez eu fui em algum lugar, não me lembro onde é que era, desses lugares onde só tem tubaína, e tinha grapete, e eu fiquei toda nostálgica e tomei pra quê? Não, a gente não deve nunca fazer isso. Quebrando as lembranças. Deixa as nostalgias na nossa cabeça, né? Exatamente. Mas aí no final a gente normalmente pede para as pessoas darem umas dicas também, né? Tipo, então dá umas dicas pra gente do que fazer na pandemia. Então eu comecei a avisar para as pessoas com antecedência assim, no começo do episódio, porque às vezes a gente pegava as pessoas de surpresa no final, e aí elas não sabiam muito o que dizer, e falaram, não, deixa eu pensar um pouco e tal. Mas se você já quiser ir pensando em algumas coisas a partir de agora, já é uma boa ideia. Essas coisas não pode pegar as pessoas de surpresa, não vai. Isso, aprendemos. Mas
só ouve, porque é muito impressionante e é um trabalho. Eu ouço podcast especial. tomando banho, cara. Eu ouço podcast tomando banho. Cara? Eu comprei uma caixinha de som. Aquela que gruda assim na parede. Ela não gruda, não, mas enfim, é uma caixinha de som que é. É porque assim, essas que grudam são ruins. Eu comprei uma JBL, né? Melhorzinha. E... não, porque o som não é autossuficiente. E o banheiro, o chuveiro faz o barulho quando tá quentinha, né? Aí, enfim, eu coloco lá e fico ouvindo, cara. Fico ouvindo podcast quando tomo banho. Isso, aí depois chega a conta de água. Essa é uma sugestão. Ouça um podcast quando tomo banho. Aí, muito bom.